paga esse momento que a gente está aqui fazendo essa troca, né? E o assunto da fala da nossa exposição de hoje é Sua Vida em Suas Mãos. Né? Nós estamos no mês de setembro, o Setembro Amarelo, né? O mês em que a gente aproveita para refletir um pouquinho mais sobre um assunto que é bem preocupante, que é o suicídio. O índice de pessoas que cometem o suicídio tem aumentado significativamente, preocupando não só as autoridades médicas, mas todos os cidadãos de bem, né, que se preocupam, que se debruçam sobre esse assunto, né, que estudam para ver que alternativas a gente pode ter para ajudar esses nossos irmãos, né, para a gente conseguir chegar um pouquinho antes e ajudar esses nossos irmãos que estão com muita dificuldade. Assim como a gente já esteve, e talvez a gente ainda vai estar, né? Não sabemos ainda quais os aprendizados que a gente precisa passar, né? Então, por que será, né, que os homens estão dispondo da própria vida, né, abandonando a própria vida? Na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou, né, aos espíritos de luz: pode o homem dispor de sua vida? E a resposta foi: não, somente a Deus assiste este direito. Então, se a gente partir da premissa que a vida nos foi dada como uma oportunidade de crescimento, nós não podemos dispor dela ao nosso próprio desejo. Porque as dificuldades que a gente tem, elas não são gratuitas. A justiça divina funciona sempre. Então, as dificuldades, as doenças, as crises, elas fazem parte do nosso processo de aprendizagem, mas nem sempre a gente se sente preparado para isso, ou amparado para isso, né? E é nesses momentos que, por vezes, a gente abandona a vida, porque a gente não se sente capaz o suficiente de passar por aquele obstáculo, por aquela doença, né? Crise, seja o que for. São inúmeros os motivos que podem levar ao suicídio. Doenças mentais, fatores genéticos, sociais, culturais, familiares, espirituais, né? Então, é um tema que ele é multifatorial, não tem como a gente querer analisar sobre um aspecto só, porque é um conjunto. É um pacote inteiro que vem. E cada um desses aspectos carrega em si inúmeros fatores. Então, são muitas causas. E não cabe a nenhum de nós qualquer julgamento. Às vezes a gente diz, mas tinha tudo. Não. Se tivesse tudo, não estaria em desespero. Então, nem sempre aquilo que a gente enxerga é mais do que 5% da realidade. Às vezes você olha uma cara tranquila, você não sabe quais as dificuldades que estão por trás. E nem quais as que a gente vai passar e quais que a gente já passou. E quantas vezes a gente já fugiu das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos. Então, sob a ótica espírita, nós somos espíritos imortais.
E quando mergulhamos na carne, quando reencarnamos, nós temos uma nova oportunidade de fazer uma recapitulação e rever o nosso aprendizado, fortalecer aquilo que não ficou muito certo, né? É como se a gente fizesse um curso para aprender novamente o que a gente não aprendeu ainda. Que com certeza a gente sai da vida muitas vezes sem terminar o tema. Aí a gente volta de novo, tenta aprender, como na escola, né? Reprova, volta, faz tudo de novo. E às vezes a gente reprova 2 vezes, 3 vezes. É o avanço natural de cada um. Então, somos espíritos imortais vivendo temporariamente uma experiência na matéria. Então, essa vida é um elo na imensa corrente que é a nossa estrada evolutiva, né? Encarnado, plano espiritual, material, espiritual, e assim nós vamos seguindo, às vezes dando mais passos mais largos, outras vezes menos largos, né? Então, a gente precisa entender que temos essa natureza material, hoje nós, os encarnados, né, que estão aqui, porque somos espíritos encarnados, sofremos a influência da matéria, e quando a gente faz o nosso planejamento, às vezes a gente não consegue dimensionar a dificuldade que a gente vai ter aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo que a gente é matéria, tem influência da matéria, nós somos espíritos imortais caminhando no rumo da evolução para situações espirituais bem superiores. Então, a gente está aqui, temos as limitações da matéria, né, impostas pela matéria, mas, como espíritos imortais, nós estamos avançando para um plano espiritual superior. Uns mais rápidos, outros menos rápidos, mas a gente está sempre avançando, né? Então, dentro dessa ambivalência, nós podemos, que flutuamos, né? Temos que lutar pela vida material, pela sobrevivência, tudo muito natural quando a gente está aqui, né? Mas a gente não pode esquecer que, principalmente, nós somos espíritos e que a nossa maior tarefa, a finalidade da nossa encarnação é o crescimento da alma, né? É o nosso aprendizado. E aí é que a gente passa a entender que, de acordo com as leis divinas, nós estamos exatamente no lugar ideal para crescer espiritualmente. Quando a gente acredita na justiça divina, a gente sabe que as coisas que nos acontecem não são ao acaso. Deus não escolheu A e B e C para sofrer bastante hoje. Não. Nós temos a colheita da nossa semeadura, a semeadura desta ou das vidas anteriores. Então, a gente está exatamente onde a gente deve estar para aprender. É naquela família, sim, que às vezes a gente tem dificuldade. É no trabalho, sim, que às vezes a gente tem dificuldade, né? Mas se a gente não tivesse dificuldade, a gente ia aprender o quê? A gente aprende muito mais quando a gente quer vencer os obstáculos do que se fosse tudo na maciota, né? Então, muitas vezes a gente se desespera, blasfema, reclama, a gente se vitimiza, né? Só comigo, ninguém mais sofre mais do que eu. Tanto dificuldades de ordem material, de ordem espiritual.
Mas esses são os obstáculos que são necessários para o nosso crescimento. São as lições que a vida nos apresenta para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades. Então, né, todo mundo já sabe disso. Deus não é mau. Deus não quer o mal de ninguém. Né? O mal existe por conta das escolhas equivocadas que a gente faz. Escolhas equivocadas e quando a gente não luta pelo bem. Porque se eu não faço bem, isso também é mal. Eu não faço mal para ninguém, mas eu também não faço bem para ninguém. Então, precisamos também trabalhar no bem. Então, as escolhas erradas, equivocadas que a gente fez no passado, mas esse passado pode ser nessa vida mesmo. Às vezes a gente diz assim, na outra existência eu acho que eu fui malvado. Às vezes na juventude também a gente foi. Né? Porque a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje, depois de estudar, de tomar conhecimento da doutrina espírita, principalmente. Então, o que a gente colhe hoje, a gente já plantou. Né? Nessa reflexão de hoje, a gente quer trazer algumas atitudes que nos ajudam a superar as dificuldades que nós temos, que os nossos familiares têm, que os nossos amigos, os nossos conhecidos têm. Porque, às vezes, se a gente prestar atenção, a gente tem pessoas, além da gente, que também têm dificuldades, às vezes maiores que a da gente. Às vezes a gente diz, eu não vou nem perguntar como é que está, porque hoje eu estou cansada, hoje eu estou... Não sei se sou eu que faço isso, né? Mas chega no trabalho, diz bom dia, daí de repente alguém não responde, tu fazer conta que não percebeu, porque eu estou atrasada no serviço. Né? Às vezes a gente meio leva assim, sem dar a devida importância para aquilo que a fisionomia, às vezes, da pessoa expressa. Então, o primeiro ponto que a gente tem para nos ajudar e ajudar os que convivem com a gente é a proximidade de Deus. Às vezes, quando a gente tem muitas dificuldades, a gente se revolta, se afasta de Deus. A gente já viu que Deus não é mau. Deus não está fazendo nada. Né? Então, eu semeei milho e quero colher feijão. Não tem. Aquilo que a gente fez, a gente vai semear. Então, o que a gente tem que fazer agora? Melhorar a semeadura. Para ali na frente, começar a colher. Se eu quero feijão, eu vou semear feijão. Se eu quero colher o bem, a bondade, a caridade, o carinho, a harmonia, o que eu vou semear agora? Isso que eu quero. Então, quando a gente se afasta de Deus, né, às vezes a gente se perde, né, nos nossos devaneios, no querer dar culpa para alguém, né? Deus não é assim, Deus esqueceu de mim. Então, os prazeres da matéria, a nossa sociedade extremamente consumista, competitiva, eu tenho que ser melhor que os outros, se outro compra uma jaqueta, eu tenho que comprar duas. Né? Então, isso acaba interferindo e fazendo com que a gente se afaste da parte espiritual e se preocupe somente com o aspecto material. E a gente bem sabe que quando a gente desencarna, mal é mal, vai uma pecinha de roupa, né?
gente não leva mais nada. Agora põe umas flores, mas não vai aliança. Antigamente, né, eu sei porque eu tinha uns parentes que eram dentistas, práticos naquela época, né? O que acontecia se tinha dente de ouro? Tirava o dente de ouro. Né? Quer dizer, então, nem isso leva. Né? E às vezes a gente passa a maior parte do tempo se preocupando com isso que a gente leva. E aquilo que a gente leva, que são os aprendizados, a gente não dá a mesma atenção, né? O mesmo foco em procurar diminuir as imperfeições. A gente tem vários punhados de imperfeições. Se a gente ir conseguindo trabalhar a humildade, né, o perdão, o não a vaidade, o amor ao próximo, pensa o quanto a gente já consegue ir melhorando, né? Então, às vezes, o propósito das pessoas é ser rico, ter um monte de bens, propriedades, etc. Mas chega um momento em que essas pessoas também percebem que o coração está vazio. Porque muitas das pessoas que estão próximas só estão pelos bens que têm. E não necessariamente pelo prazer do convívio, pelo aprendizado, né, pela alegria de estar próximos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa reforçar com a gente e com aqueles que nos cercam é a proximidade com Deus. Então, para que a gente possa cumprir com êxito essa nossa reencarnação, nós precisamos nos aproximar de Deus. E o aproximar de Deus é entender, por exemplo, que a justiça divina existe, é real, né? Que Deus é justo e bom. A gente tem tantas oportunidades quantas a gente precisar para melhorar. Alguns conseguem se elevar com menos encarnações, outros levam mais. E está tudo certo. Pode levar mais. Sim, o importante é a gente fazer o aprendizado. Eu estou um pouco resfriada ainda, daí de vez em quando. Então, depois que a gente falar sobre essa questão da proximidade com Deus, nós temos outro ponto fundamental, a família. Embora quando a gente era adolescente, né, tem ali alguém mais jovenzinho, a gente sempre acha que a família está sempre errada, a família nunca quer que eu seja feliz, né? Que tudo que eu quero fazer, eles dizem não. Né? Mas a família é o nosso porto seguro. Temos algumas exceções, claro que sim, né? Mas quem é que nos quer mais bem do que pai e mãe? Avó, avô. Onde é que a gente pode buscar o aconchego diante de qualquer dificuldade? Pai e mãe, família, irmão, marido, mulher. Né? Então, a família é que vai passar para os jovens, passou para nós, embora a gente achava que era tudo errado, né? Os valores morais. Porque na adolescência a gente dizia, nem é assim como o pai está falando.
né? Depois, quando a gente tem os filhos, ele diz, era bem assim mesmo. Né? Então, esse é um outro ponto que a gente precisa, a todo custo, preservar. Infelizmente, a gente tem várias... Não sou contra a tecnologia, nada disso, né? Mas, assim, você chega em casa, tem 2 filhos, um casal, tem 4 televisores. Antigamente eu tinha um e você, quando eu era pequena, não tinha nenhum, né? Depois, na Copa de 70, o pai comprou uma televisão, né? Preto e branco. Eu só escutei no rádio. E assim, o que acontecia? Você tinha que conversar o que nós vamos assistir. Claro, também naquela época não tinha tanta coisa assim para assistir como hoje, né? Mas assim, se era um jornal, não sei o quê, quando começava a novela, a mãe mandava a gente no quarto, fazer tema, ler e tal, porque ela não deixava a gente assistir novela. Mas você estava ali em família decidindo. Você saía junto. Agora não, eu chego, vou para o meu quarto, ligo naquilo que eu quero assistir, porque eu também mereço, eu quero assistir aquilo. Outro lá, a gente nem se conversa. Aí você senta, os nossos lá, aí você senta para fazer uma refeição, cada um com a sua telinha na frente, não é só para as crianças não incomodar e comer, né? Os grandinhos também, né? Ou tá na frente, ou tá aqui do lado, cada pouco tu dá uma olhadinha se entrou alguma coisa, porque já pensou se veio uma notícia e eu não sei? Né? Então, o que é que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Isso a gente precisa prestar atenção. A vida mudou, claro, não resta dúvida, não tem nada contra a tecnologia, mas nós precisamos ter consciência disso e reservar momentos, ter normas dentro de casa. Então, durante a refeição não tem celular em cima da mesa. Eu, às vezes, sou meia nazista, minhas filhas me chamavam de general, né? Mas elas bem gostaram, porque agora elas também já têm filha, né? E fazem meio igual. Assim, momentos da família, momentos do casal, momentos da família. Porque se a gente não prestar atenção, a gente vai para casa só para dormir. Não vai fazer uma visita, um parente, né? Não sai com a família para fazer um passeio. Hoje, vindo para cá, a gente pegou cada pôr do sol, né, Marla? Né? Você sai com a tua família e só ficar olhando, não precisa ir comprar coisa e nem comer. Né? Para num lugar e fica olhando o sol, é a coisa mais linda. Agora, com a primavera, esses ipês e todas essas flores, né? Aqui, né, na rua aqui, deixa eu ver, aqui de cima, cara, tem aqueles ipês que é a coisa mais linda do mundo. Né? Então, a gente não precisa ir longe. Leva uma cuia de chimarrão, senta ali, as crianças brincam, tu fica olhando a natureza de Deus, perfeita, né? Então, daí, quando eu tenho alguma coisa, eu vou compartilhar com a minha família. Mas se é um estranho que tem dentro da minha casa, eu vou falar com os meus amigos que às vezes não têm os mesmos propósitos que a minha família. Não vão dar as mesmas orientações que a família dá. Então, quando a gente estiver numa situação difícil, ou alguém que está próximo da gente, vamos reforçar a existência de Deus, a fé em Deus, não fé cega, né? Mas o acreditar que Ele realmente está aí,
né? E a família. A família, segundo ponto, bem importante para a gente trabalhar. O terceiro, clareza do propósito de vida. Mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, doença, problema econômico, financeiro, né? Se eu encarar a vida numa perspectiva otimista, sabendo que a vida é um presente de Deus. Tantos querem encarnar, estão na programação e demoram até conseguir vir. As famílias estão tendo cada vez menos filhos, né? É 1, 2 e parou por aí. Mas no máximo, né? Então, é um presente de Deus a oportunidade que a gente teve da reencarnação. Então, só por isso, nós já podemos nos tornar mais otimistas. Se eu lembrar da lei de causa e efeito, da justiça de Deus, aquilo que eu estou passando é para o meu aprendizado. Então, eu vou ter força, ânimo, amparo. Mas eu preciso de Deus, eu preciso da família, né? Além de pensar positivamente. Resiliência. Então, a capacidade que a gente tem de enfrentar os problemas. Quanto mais eu entender a dinâmica do processo de evolução, quanto mais eu entender a lei de causa e efeito, mais condições de enfrentar as dificuldades eu tenho. Porque se eu sei que o sofrimento que eu tenho hoje se deve a alguma falha minha no passado, se eu sei disso, se eu tenho clareza disso, eu não vou me preocupar em tentar culpar os outros ou não resolver. Não é tão fácil, então, se estou falando, pessoal. Mas, assim, eu tenho essa dificuldade, eu reconheço, eu não sei o que eu fiz lá de errado. Mas se eu tenho sofrimento agora é porque eu fiz alguma coisa errada. E agora eu estou tendo uma nova oportunidade de corrigir. E pode ser que seja agora que eu corrijo. Então, eu vou ter todos os esforços para eu tentar corrigir. Então, quando a gente tem alguém que está com dificuldade, está passando por um momento difícil, a gente pode ir reportando a essas situações. Deus, a família, né? Ou ter um pensamento positivo no sentido de que eu estou tendo uma nova oportunidade. Cara, eu podia ter ficado lá em cima, ou lá embaixo, né? No plano espiritual, aguardando quem sabe quanto tempo, e eu consegui vir. E eu cheguei até aqui, então eu vou superar isso também. E quanto mais a gente estiver convencido da lei de causa e efeito, da justiça de Deus, né? Mais a gente tem forças para enfrentar as dificuldades. Então, a doutrina espírita, abrindo, né,
a cortina da imortalidade, nos traz a certeza de que estamos constantemente a caminho de uma situação melhor, já que estamos fadados a caminhar em direção à luz. Por mais que a gente falhe, né, o nosso destino é a felicidade. E ninguém vai escapar da felicidade. Caminhando um pouco mais ou um pouco menos, a gente vai chegar na felicidade. Então, só por essa certeza de que a gente vai conseguir chegar lá, a gente já tem a felicidade do mundo, independente das condições transitórias que a gente passa agora. Se a gente tem a certeza da felicidade lá, eu já tenho ela. Eu só preciso acertar o caminho. No começo mais turvo, incerto, mas a gente vai chegar lá, porque o nosso destino é lá. Se a gente chegar ali perto do Chico Xavier, já está, né? Então, nesse momento, então, que a Terra passa por esse período de transição, em que a gente está tendo toda essa troca de valores, né? Os valores estão se modificando, e a gente já falou de quando eu era criança, era assim, agora é diferente. A gente obedecia aos pais, hoje a gente fala que é importante ter o respeito. Naquela época a gente tinha era medo mesmo. A gente dizia que não, eles já endireitavam a gente, né? Então, as coisas estão mudando, só que nem tudo está mudando para nos ajudar a evoluir. Mas, de qualquer forma, a gente tem que conviver com isso e aprender a conviver com isso. Então, todos esses valores estão sendo modificados. Às vezes parece que as trevas estão tomando conta, né? Quando a gente assiste os documentários, os jornais, né, na televisão, a gente diz, meu Deus do céu, as trevas estão dominando, né? Na verdade, não. Na verdade, não. Estão todos tendo a oportunidade de se melhorar. E as coisas estão melhorando, porque nós estamos enxergando, porque a maldade sempre existiu. Só que a gente não sabia. E hoje, com os recursos tecnológicos, a gente fica sabendo. Quando dava um massacre lá na Ásia, a gente não sabia. Ia saber quanto tempo depois e qual a versão que a gente ia saber também. Hoje está todo mundo filmando. Absurdamente, mas está todo mundo filmando tudo. Então, mesmo nesse panorama que a gente tem, a gente precisa descobrir a nossa luz interior, porque através do nosso autoconhecimento, das nossas imperfeições, das nossas virtudes, né, nós podemos fazer a mudança. Nós podemos ajudar nessa transição, no sentido de fortalecer também as nossas virtudes, aumentá-las, né? Eu mudo, você muda, nós mudamos, todo mundo muda para o melhor, e o mundo vai se tornar um planeta melhor. A sociedade toda, a população toda, vai se tornar mais fraterna, e todos nós caminharemos de volta para o nosso Pai. Só que é sempre todo mundo junto. Não adianta eu dizer assim, a Santa Catarina vai ficar boa. Os outros que se virem. Nós vamos cuidar daqui.
A nossa felicidade, ela é coletiva. Porque como é que eu vou dizer que eu sou feliz? Não essa felicidade que a gente conhece aqui, né? Plenamente feliz com irmãos passando fome, sofrendo violência. Não, né? São todos irmãos. Então, não adianta eu cuidar só do meu umbigo. Eu tenho que tentar ajudar, compartilhar ao máximo, né? Então, a Joana de Ângeles, ela resume, bem legal o que a gente falou até agora, né? A causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. Então, quando a gente passar a se preocupar mais com o nosso aspecto espiritual, a gente vai melhorando. O material também é necessário, claro que sim, mas não é o primeiro. Nosso foco não é o material. O nosso foco tem que ser o espiritual. A Maria de Nazaré era um espírito extremamente evoluído, mãe das nossas mães, protetora das nossas famílias. Ela é a acolhedora dos suicidas, até hoje. Ela desenvolve um trabalho grandioso por esses espíritos. Para Maria de Nazaré, os espíritos suicidas devem alcançar consolo, assim como Judas recebeu, sem condenação. Porque ela foi resgatar Judas, que ele se suicidou, depois que ele viu o que aconteceu com a ideia dele. Que a ideia dele era outra. E aí, quando ele viu que ele tinha sido enganado, ele se suicidou. E quem foi resgatá-lo foi Maria de Nazaré. Maria oferece amor perante a tantas lamentações e sofrimento, trazendo um pouco de paz e socorro, ou seja, a esperança, uma nova esperança para cada um deles. Mesmo no vale dos sofrimentos, a misericórdia se manifesta. A mãe de Jesus e os seus servos acolhem os desesperados que ali se encontram. Mas como funciona esse trabalho maravilhoso da mãe de Jesus com os suicidas? Mesmo no plano espiritual, Maria de Nazaré mantém o seu cuidado com o próximo, amparando aqueles que desacreditaram na vida. Ali, ela se faz presente, levando palavras de fé e acolhendo, juntamente com a sua equipe, um extenso grupo que realiza resgates, chamado Legião dos Servos. A espiritualidade conta com o auxílio, conta com o Hospital Maria de Nazaré, que possui um belo jardim, prédios brancos e muita graça. No livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é relatado que esse hospital conta com veículos que resgatam esses irmãos e assim que chegam, recebem já o primeiro atendimento. Né? Fica muito claro que ao chegarem, muitos, além do abalo emocional que possuem, exigem cuidados especiais com os seus corpos espirituais e demandam uma maior sensibilidade e atenção. Trata-se de um departamento extraordinariamente organizado e que conta com muitos trabalhadores que auxiliam os espíritos tristes, desolados. Quando fala um departamento extraordinariamente organizado,
Lá sempre tudo é organizado, não? É tudo perfeito. Maria de Nazaré comparece com toda a sua misericórdia, conduzindo os espíritos a um gabinete, e assim se realiza uma espécie de registro desses irmãos, para que assim possam seguir para o departamento hospitalar. Sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, são alguns dos tratamentos em que os suicidas recebem assim que chegam ao Hospital Maria de Nazaré. Então, nós temos um amparo todo aos nossos irmãos. A Priscila falou antes, a gente nunca está sozinho. Quando a gente encarna, quando a gente desencarna, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está lá, sempre tem alguém ou alguém velando por nós, nos cuidando. E, para finalizar, eu não vou tocar nada, vou clicar aqui para tocar uma música que ela está sendo considerada assim, um fenômeno mundial. Ela foi feita por uma freira um pouco antes da pandemia, mas muitos reportam que, ao ouvir essa música, elas se acalmam, readquirem confiança. É uma música em italiano, que fala sobre a voz de Maria, sobre o olhar de Maria, sempre falando dela. E muitas pessoas fazem esses relatos de que se acalmaram, perderam o medo, se sentiram mais fortalecidas para enfrentar suas dificuldades, porque às vezes aquele desespero que a gente tem em alguns momentos precisa de um momento de parada, de um momento para entender o que está acontecendo, de perceber que tem alguém ao nosso lado que pode nos ajudar. E essa música, segundo vários relatos, tem proporcionado essa volta de confiança, esse apaziguamento, né? E a gente sabe que a música, ela é música, né? De verdade, ela tem alguns acordes, né, da potência de cura. Então, a gente não pode desprezar, né, a música. Quanto mais a gente conseguir ouvir músicas, relaxar, deitar, né, pegar no sono com música, faz muito bem para o nosso espírito. Então, vamos lá para... La voce di Maria dentro l'anima mia, come bastano scendere sulle ferite se le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta sempre di più. Maria, sopra l'anima mia, sana benedizione, la sua protezione per la vita mia. Voce di Maria,
O sorriso dolce che ti fa cantare la mamma. Gli occhi di Maria, dentro l'anima mia, chiamano dritto nel cuore, sugli leggeri l'amore umano, dolce poesia, che sussurra il cuore, sempre di più il nome di Gesù. Dentro di Maria, la sua bellezza splendida nell'essenza dell'armonia, la Vergine di Maria, sposando memoria, il suo sorriso dolce che ti fa cantare. Mamma mia, io ti rimani dentro l'anima mia, cavano dritto nel cuore, scegli il l'amore del mare, dolce poesia, che sussurra io Gesù. Quando ti pari, dentro l'anima mia, la sua bellezza splendida nell'altra immensità armonia, la voce di Maria, sguardo di Maria, un sorriso dolce che mi fa cantare. Sei la mamma. Pessoal, muito obrigada. Que a gente fique com essa energia, com essa boa lembrança da nossa Mãe Maior, que ela está sempre com a gente. Ela não nos abandona, ela nos protege, ela nos intui. E que a gente possa passar isso para todos que estão próximos da gente. Obrigada.